Os gêneros literários do Antigo Testamento 2. Na semana passada, nós tivemos a parte 1 desta lição. E hoje nós vamos continuar essa parte 2 aqui. Semana passada foi estudado poesia, leis e narrativa. Então, explicando como a Bíblia ela é repleta, né, de formas, como é rico toda a literatura, né, a forma que a Bíblia foi escrita. E a gente percebe que tem muita coisa mesmo para a gente aprender. Então foi falado sobre poesia, ou seja, alguns salmos, cantares, Isaías, algumas partes, né, da Bíblia em forma de poesia. Também questão de leis, tem os 10 mandamentos, tem Êxodo, Deuteronômio, Levítico, que trazem algumas leis. E a narrativa, que são as histórias, eventos. E hoje nós vamos continuar com 3 gêneros aqui, profético, sapiencial e apocalíptico. Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nesse primeiro, no profético, que eu achei oportuno a gente ver a partir dos exemplos. Então tem muito exemplo aqui, né? Tem muitas citações. Se você for ler todas as citações, a gente fica aqui só nesse primeiro tópico mesmo, né? Porque tem muitas citações. E exatamente a partir das citações que a gente vê e aprende o que é. Então, a literatura profética é lendo partes da Bíblia que tem literatura profética, que nós vamos entender o que é isso. E assim as demais, a gente vai passar aqui, não devagar, mas um pouquinho mais rápido, que é a questão da sabedoria e da apocalíptica, né, da questão do apocalipse, a linguagem apocalíptica. Então vamos lá, ponto 1, a literatura profética. Grande parte do Antigo Testamento é composto da literatura profética. Então o que é a literatura profética? Que fala dos profetas. São relatos da vida dos profetas, o chamado do profeta, o que o profeta falava para o povo. Então isso é chamado aqui, né, vamos dizer assim, como literatura profética. Embora o termo profeta signifique vidente, nós não podemos entender que literatura profética está relacionada com o futuro, né? Literatura profética, quando você ouve assim, parece que você está falando a literatura a respeito do futuro. Existe profeta que fala do futuro também, mas o profeta, na verdade, ele falava mais para o presente do que para o futuro. Como a gente fala hoje, né? O pastor, ele é um profeta. Por quê? Porque ele está falando da palavra, está ensinando a palavra, e assim, digamos, é uma profecia baseada no que já existe na palavra. Então não necessariamente uma coisa de adivinhar o que vai acontecer, né? Como algumas igrejas por aí, quando falam, o profeta falou, aí está falando a respeito de coisas futuras, mas aqui não. Em resumo, olha o que a lição diz aqui para nós. A tarefa essencial do profeta era de apresentar a mensagem de Deus, não tanto prever o que aconteceria no futuro. Então, a literatura profética, ou o profeta, ele tem a tarefa de apresentar a mensagem de Deus. Apresentar a mensagem de Deus. É uma espécie de guardião da lei do Senhor. Seu principal ato, função, era convocar o povo da aliança ao arrependimento. Tem muito trabalho o profeta, né? Porque nós, como povo, nós desviamos dos caminhos. Nós somos como uma criança que está precisando sempre ser chamada a atenção, ser lembrado.
E o profeta também não lembra só depois que o erro já aconteceu, mas é essa repetição das palavras, para que a gente possa estar prevenindo o pecado. Então, quando a gente ouve uma mensagem sobre a preguiça, por exemplo, aí se a gente está começando a ficar preguiçoso, a gente se alerta, né? Sobre a mentira, sobre a idolatria, tudo isso vai falando ao nosso coração, através da palavra, a mensagem profética, digamos assim. Então agora nós vamos ver algumas passagens. Se os irmãos quiserem abrir aí a sua Bíblia também, nós vamos ler aqui essas passagens, dando exemplo do que nós estamos estudando aqui. Eu vou pedir para o Obed fazer uma leitura de Isaías 8, 19 e 20. A primeira passagem que temos aqui é a lei e ao testemunho, que fala um pouquinho do profeta, uma palavra de um profeta. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então repare que o profeta é chamado a convocar o povo, para que não estivessem escutando, consultando os adivinhos. E deu um motivo, olha, porque eles não vão falar nada. Eles não vão trazer, não vão acrescentar nada. Precisamos receber mensagem dos Espíritos, precisamos consultar os mortos, mas como consultar os mortos a favor dos vivos? E aí tem essa palavra do profeta, né? O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então precisamos consultar a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, o que os médios dizem não tem valor, o que o outro diz não tem valor. E eu achei interessante aqui essa ideia, né, de que ao invés de você consultar e querer saber uma previsão para o futuro, uma coisa assim, consulte o presente, consulte a lei, consulte a verdade. Porque aí você pode sim ter uma resposta, ter uma vida. Então essa é uma passagem importante aqui, que nos expõe um pouquinho dessa literatura profética. A segunda passagem, Abacuque 1, de 1 a 4. Eu vou pedir para a Vera fazer essa leitura, depois eu vou ler os demais, só deixar essas duas passagens. É Abacuque 1, de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, olha a literatura profética aqui. O profeta está exortando as pessoas que estavam vivendo com a lei se afrouxando. É uma palavra sempre importante, deve ser levada. E hoje, nós, como nós dissemos, nós somos esses profetas, mas não porque nós trazemos uma profecia nova, mas porque nós damos voz aos profetas do passado, trazemos essa mesma mensagem. E essa ideia de que o profeta vem como convocar o povo ao arrependimento, convocar o povo à verdade, a ser diferente, enquanto as coisas vão desencaminhando, o
profeta vem como palavra para trazer, levar a verdade. Temos uma passagem aqui de Jonas, quando fala a respeito de que Jonas também é um livro profético, e um exemplo aqui em Jonas é Jonas 3, de 1 a 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então a gente vê sempre isso, né? O Senhor chamando o profeta e o profeta respondendo, e o profeta assim, no caso de Jonas deu um trabalhinho, né? Mas ele respondeu depois, e a gente percebe que essa é a passagem, essa é mais um exemplo aqui. Nós vemos nessa literatura profética também o chamado dos profetas. Aqui temos Isaías e Jeremias. Em Isaías, o chamado de Isaías 6, começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí é uma descrição, né, dos anjos de Deus, e é uma descrição de uma visão magnífica da presença de Deus. Lá no verso 8 ele continua, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que, diferente de Jeremias, né, Isaías, depois dessa visão, desse chamado, ele se dispõe prontamente a cumprir o propósito. Em Jeremias 1, de 4 a 7, nós vimos também, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí por profeta às nações. Aí é Jeremias, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Repare que Isaías, há quase que uma disposição, Deus fala, a quem enviarei? Nem está falando Isaías fala, pô pai, eu estou aqui, envia-me a mim. Já, olha como Jeremias ele é chamado com detalhes, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te consagrei, te constituí profetas às nações. E o profeta, não sei falar. Interessante, né, como que acontece, nós temos que ser mais Isaías do que Jeremias, porque nós somos chamados por Deus para servir. E aí, então, mais dois exemplos dessa literatura profética aqui. Não acabou não, tem vários outros exemplos, eu vou resumindo aqui. Temos literatura profética, visões. Por exemplo, Amós 8:1 tem uma visão de um cesto de frutos. Então era quase como uma ilustração, mostrando lá um cesto de frutos, e esses frutos estavam madurando, e aí a ideia é que eles iriam ser assim, esmagados, né? Passaram do ponto, etc. Tem até uma ilustração interessante sobre essa questão dos frutos, um dia eu quero contá-la com detalhes, mas não sei quantos já viram, falando a respeito das frutas, né? Que elas vão ficando maduras e ainda começam a ficar com marcas, e elas têm que ser logo comidas, porque senão elas vão estragar, né? Quem já não passou por isso? Come logo, vocês, ou faz um doce com essa banana, ou faz alguma coisa, porque senão elas vão ser perdidas. E é uma ilustração muito rica, que mostra que nós precisamos agir enquanto vivos, servir enquanto nós estamos vivos. E aqui essa visão do cesto fala exatamente isso, vocês maduraram, vocês estão aí, vocês vão ser jogados fora, vocês vão apodrecer, vocês vão sair. Então a visão profética, uma mensagem profética. Zacarias 3, parte aqui do texto também, que é uma visão. Zacarias 3, de 1 a 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenderá. Satanás, sim, o Senhor
que escolheu a Jerusalém te repreenderá. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Repare, irmãos, que essa lição é uma lição para a gente estudar bem em casa mesmo, com tempo. E acredito assim, que você pode não estudar só numa semana. Eu vou estudar um pouquinho sobre literatura profética e aproveitar essas passagens. Repare que uma das formas que a literatura profética se apresenta, como nós falamos há pouco, é através de visões, e dessas visões que elas são bem atrativas, né? Quando você começa a ler uma ilustração, você quer entender, igual uma parábola, né? O que quer dizer isso? Um cesto cheio de frutos chama atenção. E aqui no caso, é uma visão, Josué, olha que coisa, tem Josué, tem um anjo e tem Satanás, à mão direita dele, para opor. E aí mostra que ele está com as vestes sujas. Então tudo tem uma história, um significado, você vai lendo aquilo, e aquilo se torna vívido na sua mente. Depois vai falar que ele vai ser lavado, troca a roupa, tira a roupa, põe uma roupa branca, ou seja, ele será usado, ele será alguém que estará nas mãos de Deus, Satanás não vai ter força sobre eles. É uma forma de se passar uma mensagem. Deus queria passar uma mensagem àquele povo, e utiliza essas figuras que chamam bastante a atenção. Aí tem questões, ações simbólicas. Zacarias 11, lá fala de o cipreste que geme, depois fala apacenta as ovelhas. É uma linguagem que tem no Novo Testamento, mas é uma linguagem, digamos assim, simbólica, né? Apacentar a ovelha. Ao mesmo tempo você está falando de um pastor que é Deus, da ovelha que somos nós. Também comum um registro de encontro hostil entre profeta e autoridade sacerdotal. Aqui temos dois exemplos, Jeremias 26 e Amós 7. Amós é acusado como conspirador, por exemplo. Olha o versículo 1, Amós 7:1, ou 7:1 ou 7:10, acho que é 7:10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Não conspiravam contra os profetas. Encontro hostil entre o rei, ou encontro com alguém. Nós vemos isso em Jeremias muito, Jeremias recebendo ameaças de morte, nesse capítulo 26, e assim por diante. Depois desses exemplos, a lição diz aqui: o ponto alto da literatura profética é o discurso do profeta ao povo da aliança. Então, são vários discursos que a gente encontra, que eram discursos que iam direcionar esse povo. Nós sabemos que há diferença, né, entre os tempos de hoje, quando Deus fala por nós, pela sua palavra, pelo seu Espírito individualmente. Eles eram guiados pelos profetas, eles eram guiados por aquela palavra, eles tinham que seguir aquela palavra. Então aqui em Oséias 4, de 1 a 3, há uma convocação, né, às pessoas, há muitas vezes uma palavra dura contra o povo, anúncio de castigo se eles não cumprissem. Olha aqui o versículo 1, Oséias 4, 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, a palavra do profeta, né, convocando o povo ao arrependimento, e sempre apresentava também uma promessa para aqueles que cumprissem. Deus tem uma palavra contra, mas se vocês cumprirem, se vocês andarem na palavra, serão abençoados. Jeremias 3:12, vai, apregou essas palavras ao lado norte e diz: volta, ó pérfida de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então essa voz, né, do profeta, que era um portador do Senhor,
Era alguém que falava em nome do Senhor. Outros tipos de discurso. Olha, eu disse que era grande. Nós estamos chegando aqui. Tem 5 pontos, nós não vamos demorar em cada um aqui. Mas outros tipos de discursos. O oráculo da salvação. Estão falando de Oséias aqui. Um anúncio. Anúncio da salvação. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus. Então fala, farei o meu povo repousar em segurança. Oráculo é uma palavra, né? Uma palavra de salvação. Parábolas, alegorias, provérbios. Um exemplo aqui, Jeremias 23, 28. O profeta tem um sonho, conte-me com um sonho. E aí diz, o que tem a palha como o trigo, ou seja, essas alegorias, parábolas, provérbios. Nós vamos ver no segundo ponto aqui, sobre essa questão dos provérbios, né? Mas, por exemplo, esse provérbio, o que tem a palha com o trigo tem importância, o trigo é o trigo, mas o pão, palha é palha, só serve para queimar. Então, são palavras assim, que servem para ilustrar assim a mensagem do profeta. Ditos numéricos, Amós 1:3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então esse por 3, por 4, tem às vezes essas contagens, né? Uma coisa, 3 abomino, uma eu amo, e assim tem essas ditos numéricos. Cânticos de amor, lamentos, palavras de lamento. Então acredito que deu para a gente ter uma ideia, né, irmãos? Eu falei de forma bem rápida para a gente aproveitar o tempo, embora a gente tenha bastante tempo, mas passa. Isso mais uma vez mostra como a Bíblia é rica. Na semana passada eu não estava aqui, e quando você fica uma semana longe da igreja, eu não sei quando aquele irmão que falta na igreja, você não sente isso. Parece que faz um mês que eu não vinha na igreja. Cheguei aqui hoje, não parece que faz uma eternidade, porque um domingo ele pega 15 dias, daquele dia que você veio ao domingo ao outro dia. Então, quase 15 dias o pastor não veio na igreja, que coisa, né? E a gente sente essa falta, né? E por isso é tão pouco, a gente demora uma semana para chegar ao domingo e falta no domingo. Não pode, né? Mas tudo bem. Na semana passada foi uma aula muito interessante, porque ela toca em termos, né, tão bons. Por exemplo, aquele estudo, só do estudo dos Salmos, dava para ter uma aula, né, Obed? Só sobre os Salmos, aquela ideia dos paralelismos. Uma frase que começa aqui, aí depois a última repete a primeira. Tem uns Salmos assim, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Elas vão intercalando, uma responde a outra. Você vê que sabedoria, como que foi escrito aquilo? Com tanta sabedoria. E se a gente vai se aprofundando nesse estudo, eu lembro que eu tive uma matéria no seminário sobre essa questão dos paralelismos, né, sobre os Salmos. E a gente vê como é rico, e é até uma forma de se estudar, a partir do conhecer essas repetições, esses paralelismos. E só mostra como a Bíblia, ela tem muita riqueza para nós, né? Muitas coisas boas. Então, sobre esse primeiro ponto, irmãos, que alguém quer nos ajudar? A literatura profética. Quer nos dar uma ajuda aí? Ou sobre outro assunto, né, se quiser perguntar, levantar alguma questão. Vamos seguindo então? O ponto 2 é a literatura de sabedoria. Acho que todo mundo sabe o que quer dizer, né? Um tópico com o tema literatura profética pode ser difícil para a gente entender o que ele quer dizer. E aí nós aprendemos que é a vida dos profetas, como o profeta levava a sua mensagem de diversas maneiras, através de parábolas, através
da história da própria vida dele, etc, etc. A literatura de sabedoria é a literatura de alguns livros bem conhecidos, como o próprio Provérbios, Eclesiastes, Jó. E aí então essa ideia de levar à sabedoria. O texto que nós lemos hoje mesmo na devocional, a gente percebe, né? Como que cada versículo ele tem uma mensagem específica. E assim você percebe como as frases curtas. Eu gosto muito de frases, né? Frases, às vezes a gente não precisa de uma pregação de horas. Uma frase que ficar guardada na cabeça, a gente percebe o quanto ela tem esse poder. Quarta-feira passada nós falamos a respeito das palavras. Pedro estava falando lá que a gente tem que tomar cuidado com as palavras dos falsos profetas, que aquelas palavras desviavam as pessoas. E a mesma forma, a bênção de uma palavra de incentivo, de uma palavra que nos dá ânimo, que nos motiva a fazer as coisas. Então, quanto que você está lá para decidir alguma coisa, vem uma palavra e te ajuda, alguém te ajuda. O perigo é o cuidado que a gente tem que ter com a palavra negativa, né? Teve um versículo que nós falamos nessa manhã sobre isso, né? Que o justo leva para o bem e aquele que não quer nada te arrasta para o mal, né? Não serve para nada. Então aqui, o gênero literário relacionado à poesia hebraica mais distinta desta. Há um gênero literário, ele se distingue por sua preocupação com a sabedoria e o cultivo de uma vida sábia. Literatura sapiencial, ou seja, de sabedoria, está nesses livros citados como Jó, Provérbios e Eclesiastes. Os livros sapienciais apresentam o princípio de que a instrução da sabedoria é de forma precípua, função da família, principal nessa palavra, precípua. A família é aonde nós devemos instruir em sabedoria. O filho aprende aonde? Em casa? Na rua? Então, o filho aprende com quem ele tem contato. Então, infelizmente, às vezes ele não tem contato em casa, não tem ensino em casa. E a gente vê hoje, desde pequenininho, o pai e a mãe, cada um tomando conta da sua vida, e deixa o filho aprendendo com o quê? O celular, o computador, né? Então eu não estou dizendo que você não pode deixar uma criança em algum momento assistir ou mexer no celular, não vamos ser radicais, mas você vê hoje, né, às vezes pais que simplesmente colocam os filhos ali, acreditam que eu vou escolher uma coisa para ele, sem saber que ele vai crescendo e ele vai fazer as escolhas dele. Então, a palavra de instrução deve vir do lar. E a gente está cansado de ouvir, de saber, irmãos, que essa palavra, ela é mais do que palavras, ela vem de ações, né? Como nós agimos em casa, como nós falamos, até o tom de voz numa família. Quando você vê uma criança, um adolescente que fala tudo gritado, você não precisa nem conhecer a mãe e o pai. A mãe e o pai falam daquele jeito também. E aí a gente vai perceber que é uma copiazinha, né? A forma, às vezes algumas frases, algumas coisas são cópias daquilo. E o duro que aí a gente, como pai, fala, só copia o que é errado, né? As coisas boas que eu faço, não copia não. Agora, quando eu faço uma coisa errada, está lá copiando. Mas às vezes a gente tem mais dificuldades de dar bons exemplos, né? Então, o que está dizendo aqui na lição é que o lar servia como o primeiro centro de instrução na sabedoria. Provérbios 6, 20 e 21, deixa claro isso, olha. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu pescoço, penduras ao pescoço. Pois fala sobre a questão da instrução, que resultaria também em castigo. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo disciplina.
E a gente está vivendo um tempo tão difícil hoje que se tinha uma câmera filmar você batendo no seu filho, você vai preso no outro dia, né? Então tem que tomar cuidado, ver se não tem uma câmera por perto. Mas essa repreensão, né, irmãos, não é da surra, não é exatamente a gente mostrar para aquela criança que ela não pode fazer o que ela bem entende, né? Deixa lá que ela vai aprender no processo dela, né? O processo dela é aprender o pecado. O processo do pai e mãe é corrigir, é ensinar, é guiar o filho. Outros provérbios sugerem a existência de escolas de sabedoria nas cortes, por meio das quais os príncipes eram instruídos. Na literatura sapiencial, pode ser vista uma diversidade de subgêneros literários. O provérbio, ponto 1, é uma espécie de aforismo, ditado, uma frase. Então, provérbios é uma frase popular, baseado na experiência e na observação. Então você percebe, ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não se desviará. É um provérbio, é uma frase, ela está baseada na experiência. Quantas crianças que foram instruídas para o bem, quando crianças, depois quando cresceram, andaram no caminho. Não necessariamente isso aqui é uma frase, um mandamento, né? Existem crianças que vão ser instruídas, mas depois vão se desviar. E existe o contrário, tem criança que nunca foi instruída, teve mau exemplo na casa dele, e depois crescem e são pessoas do bom caminho. Entenderam? Só que o essencial, o que não é, digamos assim, subiu a palavra, o essencial é você ensinar quando criança e ele, quando adulto, seguir, né? Isso é a regra, a exceção, a palavra que eu queria lembrar. A exceção à regra são os contrários, é o que acontece algumas vezes. Pessoas que se afastaram depois de serem instruídas e pessoas que andam bem, mesmo não tendo uma instrução anterior. Ponto 2, o dito sábio. Uma afirmação didática que estabelece um valor ou uma lição. Provérbios 16, 20. O que é Provérbios 16, 20? Aí, leia para nós, para eu lembrar aqui. Então, é um ditado, né? É uma palavra que traz essa instrução. Alguém achou? Provérbios 16, 20. Acho que você leu errado, não? O que atenta para o ensino acha o bem. O que confia no Senhor, este é feliz. É um ditado sábio, um dito sábio. Como eu disse, às vezes uma frase dessas, que a gente repete, que a gente decora, que confia no Senhor, este é feliz. Confia no Senhor. Então a gente repete uma frase. O que atenta para o ensino acha o bem. O que eu ouvi? Atente para o ensino. Tenha atenção em praticar o que se aprendeu. Isso é o bem. Então são ditos sábios. Ditado numérico. Até parece com aquele lá de cima, lá do profeta, né, que tinha número também. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então, esses números, né, não são coisas exatas, mas é uma forma de se falar, de se ensinar. Quando a gente fala 7 passos para uma vida saudável, não é que tem só 7 passos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mensagem, mas ao mesmo tempo é importante. 7 passos para uma vida saudável. Eu estou estudando lá uma mensagem, que eu não sei que dia que eu vou trazer para os irmãos, mas que fala a respeito de motivos para o culto presencial, né? Por que nós devemos voltar ao culto presencial? Parece que são 10 ou 15 tópicos. Ou seja, é só 15? Não, ou pode ser só 3, pode ser 5, mas
é uma forma didática de se estudar, de se aprender a respeito de algo que é importante. Então, sim, quando a gente vai dar uma aula, né, os professores, é bom você dar alguns tópicos para ajudar. A admoestação, aqui tem um texto de Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Admoestação. Ordens, tem bastante ordem na Bíblia. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Então, se você quiser, você ouve, né? Não, ouvi o ensino. Não rejeiteis. São ordens que a Bíblia nos traz. Alegoria. Discurso cujos detalhes possuem um significado diferente na sua interpretação. Provérbios 5. Deixa eu ver o que temos aqui em Provérbios 5. São tantas passagens, irmãos, que a gente não consegue guardar, né, todas e nem escrever todas aqui. Provérbios 5, 15. Bebe a água da tua própria cisterna, as correntes do teu poço, e das correntes do teu poço. Então, é uma alegoria. Ele quer dizer uma outra coisa, baseado no que ele disse aqui. Bebe a água da tua própria cisterna. E essas coisas, como eu disse, elas são boas para a nossa memorização, para nos ensinar. O conto exemplar, um relato concreto para ilustrar um ensino. Um relato concreto para ilustrar um ensino. Provérbios 7, a partir do verso 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Então, é um conto que dá um exemplo, né? É mais fácil se aprender com a história do outro. Aqui essa história todo mundo sabe qual é, né? Do jovem que resolveu sair com a mulher de um outro que estava viajando e aí se deu mal. É uma história que ilustra para nós, para que a gente possa aprender, um conto exemplar. A narrativa autobiográfica consiste em uma reflexão pessoal e compartilha a experiência rica do sábio com o seu discípulo. O hino, que comumente é empregado para descrever a sabedoria. A sabedoria é personificada por meio do hino, ela é louvada. Então, irmãos, acredito que deu para a gente ter uma ideia, né, no que é essa literatura de sabedoria. A poesia e a sabedoria são as mais buscadas, né, irmãos? Quando a gente vê Salmos, é uma forma boa da gente aprender muitas coisas, e nos livros de Provérbios mesmo, é muito mais fácil a gente tirar lições. Eu gosto muito de escrever sobre alguns Salmos, sobre Provérbios, né, porque são frases que você pode colocar como inspiração para aprender, em alguns casos aqui. O livro de Provérbios apresenta uma personificação da sabedoria e que nos remete ao Senhor Jesus. De fato, como expressou o apóstolo Paulo, Cristo se tornou da parte de Deus a sabedoria e justiça e santificação e redenção. O que ele está querendo dizer é que muitas vezes aparece Provérbios, Eclesiastes, né? Busque a sabedoria, busque. Está falando de buscar quem? A Jesus, buscar a Deus. Aprenda com a sabedoria, aprenda com Jesus, aprenda com Deus. Alguém quer nos ajudar sobre esses tópicos? O Obed falou demais na semana passada, está cansado, Obed? Se algum irmão quiser falar, fale aí, o Obed está com o microfone, ele leva para você.
Dona Zeni levantou a mão, até assustei, viu, Dona Zenir? Aí ela levantou a mão assim, aí foi coçar o olho. Na hora que ela levantou a mão, quase que eu falo, passa o microfone para a Zenir aí. Estão entendendo, né, irmãos? Graças a Deus. Essas lições, elas têm um ar assim de dificuldade, mas quando a gente vai estudando, é bom a gente aprender, né? São assuntos que a gente não está tão comuns para nós. Mas como a Bíblia foi escrita, revela a importância de como a Bíblia é importante para nós. E quando a gente for depois ler alguma coisa e falar, isso aqui é uma poesia, aqui é uma palavra profética, olha essa palavra aqui, a gente vai aprendendo com isso. Literatura apocalíptica, acredito que também todos nós sabemos o que é isso, né? Literatura apocalíptica. É a literatura que foi escrita o quê? O Apocalipse, por exemplo. Passagem de Daniel, de Isaías. Aqui a lição diz que um dos mais importantes gêneros da Bíblia e um dos mais difíceis de ser definido. A dificuldade, parte da dificuldade está no fato de que o Apocalipse se funde com gêneros coincidentes. Ou seja, há um pouco de profecia, há um pouco de, vamos dizer, de poesia, de outros gêneros que nós acabamos de falar, que estão no Apocalipse, mas só são coincidentes. Não é certo classificar aqui, por exemplo, Apocalipse como uma literatura profética ou um subgênero da literatura profética. Não, literatura apocalíptica é literatura apocalíptica, correto? Então, o que é a literatura apocalíptica? Nós sabemos que é um tipo de escrita, como diz aqui, Richard Taylor, um tipo de escrita que adota em grau significativo a perspectiva do apocaliptismo e retrata esses temas por meio de um vívido uso de linguagem simbólica. Ou seja, a perspectiva do apocaliptismo. O que é apocaliptismo? Apocalipse é revelação, entendeu? Ou seja, trata as revelações por meio de linguagem simbólica, símbolos. Por isso que a gente fala que o Apocalipse está cheio de literatura apocalíptica, né? Até que chamou Apocalipse, porque é essa literatura cheia de figuras, 7 taças, o dragão, o mar de vidro, etc., os muros, são linguagens que remetem a algumas questões que, quando estudadas de forma correta, nos traz esse ensino. Esse tipo de escrito é muito rico no uso de anjos na comunicação da sua mensagem, é vívido em expectativas escatológicas e é aterrorizante em suas advertências de juízos, cataclísmico e consolador em seu anúncio de bênçãos para o povo da aliança. Então vamos ver de novo essa frase aqui. Aparece muitas vezes anjos nesses momentos, nessas leituras, nessas revelações. O que mais que ele diz? Tem bastante advertência do juízo divino. Então, é um chamado ao perigo de abandonarmos a fé, de nos afastarmos de Deus. Mas também é consolador em seu anúncio de bênçãos, ou seja, ele anuncia as bênçãos para o povo da aliança, para aqueles que buscam ao Senhor. Então, ler uma passagem dessa, de revelação, para o ímpio, não é bom, né? Porque ele está lendo sobre o juízo dele. Mas quando nós podemos ler, nós não precisamos temer. Tenho medo do Apocalipse, né? Não, o Apocalipse vai trazer para nós uma palavra de conforto. Muita palavra de conforto. Palavra de revelação. E aí sim, né, traz algumas revelações futuras a respeito dos céus, a respeito de coisas maravilhosas, descrições que não são exatas, né? Quando você vê construções, uma das segundas-feiras que eu assisti a mensagem, o reverendo Hernandes estava pregando Apocalipse, na igreja de Pinheiro, aquela transmissão ao vivo de noite, e uma das descrições que ele estava falando sobre a fundação, que era feita com pedras preciosas, né? E ele falou que construtor
que vai pegar na fundação, ao invés de colocar lá o cimento, as pedras normais, ele vai colocar pedras preciosas no fundamento. Pedra preciosa você põe para aparecer, né? Põe no pescoço, na orelha. Se for colocar num prédio, vai ser bem no centro, lá, um lugar que todo mundo vai ver. Mas lá está dizendo que lá no céu, né, essa fundação, né, a construção lá, tem dinamite, diamante. Foi bom. Lá na fundação, já pensou pedras? Aí fala lá as pedras, eu não me recordo direito. Que coisa, né? Maravilhosa a palavra. Aí a gente fica pensando que realmente não é que vai ser exatamente isso, mas falando sobre a beleza, sobre o poder, sobre a riqueza que é os céus, estar no reino dos céus. Então a gente tem essa literatura, irmãos, para estudar. E aí você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando eu ouvi o Hernandes falando, eu nunca tinha me atentado para essa passagem, que tem no fundamento pedra preciosa, né? Aí a gente lê rapidinho lá e, tá. Então precisa meditar, precisa pensar nessas coisas, e essa linguagem é muito bonita para nós. Existem dezenas, talvez centenas de escritos apocalípticos datados do período intertestamentário. Ele fala que existem várias passagens, mas não fazem parte do cânon da Bíblia, né, como nós já ensinamos algumas vezes falando sobre isso. Mas entre outros livros, aqui fala sobre Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12, lá em Daniel, você vê trechos, né, dessa literatura apocalíptica. Entre outros trechos pequenos, Isaías 24 a 27, 55 e 56, aí tem Ezequiel, Joel, Zacarias, Malaquias. E muitas vezes quando você quer entender algo de Daniel, você também tem que entender de Apocalipse, porque as passagens são parecidas, os símbolos são parecidos, um você aprende do outro. O livro de Daniel podemos destacar a visão simbólica. 7:8, lá temos lá os sonhos sobre 4 animais, a visão sobre um carneiro e um bode. Então, no livro de Daniel podemos destacar a visão simbólica em que há uma indicação das circunstâncias, uma descrição da visão, um pedido pela interpretação, a interpretação fornecida por um anjo e uma conclusão que narra a reação do profeta ou acrescenta mais instruções por parte do anjo. Então é toda uma ordem, né? Como está dizendo aqui, mostrado, por exemplo, aqui esse sonho sobre os 4 animais aqui, nessa visão tem uma descrição da visão, se descreve, se conta a história. Aí tem o pedido para a interpretação, aí tem a interpretação da visão fornecida e uma conclusão com mais instruções ainda. Então tudo isso faz parte de algo que a gente fala muito da leitura da Bíblia, né? A Bíblia tem que ser lida sim, mas a Bíblia mais ainda tem que ser estudada, porque não é num segundo que você assimila tanta sabedoria, tantas coisas, tantos detalhes, né? Por isso que a gente percebe, quando você vai estudar comentários bíblicos, a maior parte dos comentários bíblicos é nada mais do que versículo por versículo analisado. Você vai lá ver um versículo, às vezes tem uma página, 2 páginas falando sobre aquele versículo, aí vê um outro versículo, e assim a gente vai aprendendo, né, como é rico, como um versículo pode nos ensinar tantas coisas. A função da literatura apocalíptica é mostrar para onde a história caminha. Antes aqui tinha uma citação de Daniel 10, de 1 a 9, que é uma visão de Daniel no rio Tigre. Aí fala que encontramos, que é chamado aqui uma epifania, uma visão mais difícil de ser interpretada. Então nós não temos tempo para ir tão detalhadamente em cada uma dessas partes, né, irmãos? Mas a ideia é que a função da leitura apocalíptica é mostrar para onde a história caminha. O autor deseja comunicar esperança a uma comunidade que se encontra em meio a intenso sofrimento. Comunicar esperança.
A mensagem comunicada diz que a opressão passará, o sofrimento terminará por meio de uma intervenção cataclísmica por parte de Deus. Então é isso que nós encontramos na Bíblia e encontramos através dessas instruções de formas tão diferentes, seja poética, seja apocalíptica, profética, a palavra de Deus nos ensinando. A história humana é apenas uma expressão da soberania e do controle divino. Deus não está esquecido do seu povo, Ele está atento a todos os acontecimentos. O Senhor da aliança agirá em benefício do seu povo e os maus serão destruídos. Essa é a mensagem bíblica, toda a Bíblia. Mostra que nós podemos ter esperança. Que embora tudo pareça perecer, as situações, os problemas pareçam nos engolir, não, nós temos uma esperança em Deus, temos confiança em Deus. E Deus não deixou pouco para nós não, irmãos. Deus nos deixou uma palavra com muitas páginas, né? Escreveu para nós. Aqui na minha Bíblia, está dizendo que tem 1647 páginas. Muitas coisas que nós podemos aprender, escrita de diversas formas, como nós acabamos de ver. Conclusão. Concluímos o nosso estudo a respeito dos gêneros literários do Antigo Testamento. Vimos mais 3 gêneros extremamente importantes para a nossa vida de fé. Então, a literatura profética, literatura de sabedoria, escritos sapienciais e escritos apocalípticos. Por meio da literatura profética, aprendemos a respeito da longanimidade do Senhor da aliança, que envia os seus servos e profetas, os profetas, a convocarem o povo pecador ao arrependimento e à fé. Interessante, né? A forma que ele está concluindo aqui, dizendo que os profetas são exemplos da paciência de Deus, em mandar esses profetas, que eles tinham que repetir várias vezes, convocando o povo ao arrependimento. Deus podia, o povo quer desviar, vai, deixa eles. Não, Deus chamava o profeta, às vezes tinha trabalho com o profeta, como nós vimos com Jonas, como nós vimos com Jeremias, havia dificuldade até do profeta cumprir a sua missão. Eu contei aqui certa vez, não sei se foi um domingo ou foi uma quarta-feira, uma mensagem de um pastor pentecostal que eu ouvi falando sobre o profeta, que Deus tinha um problema lá em Jonas, que ele precisava pregar a palavra. Aí ele chamou Jonas, aí Deus ficou com 2 problemas. Um problema era a necessidade de pregar a palavra lá, e o problema era Jonas, que não queria pregar a palavra. E aí esse pregador, ele aplica, né? Irmãos, nós somos chamados para ser solução e não para ser problema, né? Às vezes Deus chama a gente ao invés de ajudar na causa dele, nós somos problemas. Então eu contei essa história, que o pastor acho que devia estar bravo com os irmãos lá, e aí ele pegou no pé de todo mundo, né? Falando, diariamente a gente tem que ir na secretaria, ficar resolvendo problema de irmão que está com problema, né? Não, irmão, você não é problema, você tem que ser solução. Então, irmão, você tem que ser solução, você não é problema, você é uma bênção. E aí a gente viu aqui a paciência de Deus em mandar os seus profetas para pregar o arrependimento. Nos escritos sapienciais, aprendemos o enorme valor da sabedoria. Então nós devemos valorizar a sabedoria. A Bíblia fala sobre essa valorização da sabedoria. E aprendemos a valorizar Deus. Como nós dissemos há pouco, né? A sabedoria é Deus, andar nos caminhos de Deus. A verdadeira sabedoria está em voltar-se para Cristo. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos viver em sabedoria,
que sabedoria é temer ao Senhor. O sábio é aquele que teme ao Senhor. E por último, por intermédio dos escritos apocalípticos, somos encorajados em nossa fidelidade a Deus. Nós somos encorajados à fidelidade, sabendo que o Senhor Deus agirá, que o Senhor Deus vai nos salvar, vai cuidar de nós. Então, irmãos, que Deus nos ajude a estudar. Eu acho que todas essas lições, o próprio tema, né, que fala sobre a importância do Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus usava, a introdução ao Antigo Testamento, todas essas lições estão nos voltando e nos exortando, nos mostrando como é importante nós estudarmos a Bíblia. Principalmente, às vezes, o Antigo Testamento, que nós não estudamos tanto como outros livros. Que Deus nos ajude, né? Que esse propósito seja cumprido. Começar a estudar, estudando a própria revista, né? As lições que nós temos aí para estudar.